Olha, antes da gente começar, tem um recado importante pra vocês, tá? Raspou? Agora é raspar pra ganhar. A promo Raspou, Achou, Ganhou do Will Bank voltou. A cada R$50 gastos no crédito ou no débito, você ganha uma raspadinha e concorre a mais de 9 mil prêmios instantâneos e até faturas pagas. São muitos prêmios e muitas chances de ganhar. Então vai lá, acesse o app e participe já. Will Bank, agora é raspar pra ganhar. Promoção válida apenas para clientes aptos. Vamos brincar aqui com o nosso Sai do Muro, que é o seguinte. A gente coloca na tela, tá aí pra você, ó, já. É favorito, vai aparecer daqui a pouco. Um é favorito, um passa raspando e um fica pelo caminho. A gente quer saber quem passa raspando na Libertadores. A gente tem jogos decisivos nesse meio de semana. E aí eu acho que pra mim, o Sai do Muro, os inscritinhos ali do Sai do Muro são os inscritinhos perfeitos, porque a gente tem 2 times só que estão em vantagem e a mínima vantagem, né? Que é o 1-0. Então, que é o caso do Fluminense pra cima do Galo e é o caso do Peñarol pra cima do Flamengo. Os outros 2, 1-1 e 0-0. Então, acho que é tranquilo aqui da gente fazer. Sendo que o Fluminense tem a vantagem mínima, mas decide fora. O Peñarol tem a vantagem mínima, mas decide em casa. Verdade, e pra mim, o favorito mais destacado é justamente o time que tá empatado. Quem é? Que é o River. É o River? O River contra o Colo-Colo hoje. O favorito é um só? Não, eu acho que a gente pode colocar mais do que um. Pode colocar mais. Mas pra mim, o mais assim, indiscutível seria uma zebra imensa o Colo-Colo eliminar o River Plate no Monumental hoje. Muito surpreendente. Por mais que o Colo-Colo... 1-1, né, o jogo da ida. 1-1 o jogo da ida. O Gallardo, desde que chegou, o time não perdeu. O River investiu, contratou jogadores. Tem a final aí projetada pra jogar em casa. Seria, assim, uma zebra muito grande o Colo-Colo eliminar o River hoje. Então, pra mim, o a gente River pode discutir o os favorito? outros. Pra mim, o favorito é quase indiscutível o River Plate na noite de hoje. A Gi também vai nessa? Também, sem dúvida. E vai essa também? Compro. Os outros Então tá. serão difíceis. Então, aí vai ter uns passar raspando ali, provavelmente, né? Então, favorito foi o River Plate. Ô, Gi, quem é que você acha que passa raspando, Giovana? O Colo-Colo vai pro Fico pelo caminho. Se o River for o favorito, o Colo-Colo vai pro Fico pelo caminho. Difícil, viu? É muito jogo pau a pau, né? Muito difícil, mas eu vou falar, por isso eu que acho... Passa raspando então, definitivo, assim, né? pelo que a gente viu no primeiro jogo, eu não imaginava isso, tá? Mas pelo que a gente viu no primeiro jogo, acho que vai ser complicado o Flamengo reverter o resultado. Acho que vai ser um jogo pau a pau, mas o Flamengo fica pelo caminho. E o Peñarol passa raspando? Cara, e esse jogo tem um componente, tava falando na redação, você virar esse jogo 0-0, o que vai ser? A bola não rola no segundo tempo. Se os caras já fazem o que querem no Brasil, imagina no Uruguai. Verdade. É um ponto. A chance do Flamengo, ela passa muito por começar bem o jogo, fazer um gol no primeiro tempo. Não, mas assim, ao mesmo tempo, o Flamengo precisa de um gol pra ficar vivo, né? Não, sim. Mas então, o segundo tempo ele vira um ambiente tão tenso, muita cera. Então, mas tudo bem, mas é isso. Você vai continuar precisando de um gol. Eu acho que o primeiro tempo ele é mais futebol jogado, sabe? Pode ser. Você vai... Eu compro a Gi. Peñarol passa raspando? Peñarol passa raspando. Eu acho que o Flamengo ainda vai passar. Raspando, mas eu acho que o Flamengo ainda vai passar. Cara, e tem um elemento que é sem Pedro é difícil. Sem Pedro é difícil. Eu acho que tá tudo muito bagunçado. Mas dessa vez, já tivemos 2 votos no Peñarol, por isso o Peñarol entrou aí e o Flamengo fica pelo caminho. Mas tem um ponto que, pelo que eu li aí, o Léo Ortiz treinou na vaga do Pulgar, né? Já muda um pouco. De figura. Eu acho que se o Tite entra com o Pulgar de novo... Ele nem volta. Se ele entra, ele é demitido. Ele deveria ser... Se ele entrar com... Ele deveria ser demitido antes do jogo. Acho que ele faria... Botou a escalação na pedra. Soltou a escalação, aí tá lá, mandou pra comunicação, a comunicação mandar pro... É que o Flamengo não tem diretoria de futebol, né? Um tá preocupado em ser na eleição municipal, o outro tá preocupado na eleição do clube. Então não tem diretoria. Nesse momento, o Flamengo não tem ninguém. Não tem ninguém na direção de futebol do Flamengo. Mas se houvesse... Publicou lá no Twitter, já demite, no vestiário. Mas assim, eu iria que o Peñarol é favorito. Mas enfim. Peñarol é favorito? É favorito. Gente, mas Flamengo... você falou antes aqui que um gol deixa o Flamengo vivo. Deixa. Mas aí você acha que vai ser tranquilo? O Flamengo não ganha um jogo fora de casa desde da semifinal de 2022. 22, né? Ele precisa ganhar um jogo. O Flamengo nunca venceu o Peñarol. Então assim...
Pela Libertadores, né? Nunca venceu o Peñarol pela Libertadores. Então, quando você projeta esse jogo no campo, você acha que vai ser um jogo parecido com o do segundo tempo? Do Peñarol dentro da própria área e o Flamengo... Sim. Ou vai ser um jogo em que o Peñarol ele vai conseguir controlar? Como foi o primeiro... Um pouco mais da metade do primeiro tempo ali. Escapando, chegando mais à frente. Ou vai ser um jogo de ataque contra a defesa? O Flamengo termina o primeiro tempo chutando 3 bolas difíceis pro gol. Né? Porque se for um ataque contra a defesa por 90 minutos... É difícil falar que o Peñarol vai ser favorito, porque é um jogo de 90 minutos, o time todo atrás e o outro todo na frente. E o outro explorando o que o Flamengo tem de pior, que é a transição defensiva. Pô, então é uma situação difícil pro Flamengo, mas eu acho que peso de elenco, nível de jogadores... Até porque o trabalho é muito ruim, né? O trabalho do Tite é ruim, é péssimo, não tem nada. Hoje a gente tá em setembro, o Flamengo não tem nada. É só você ver, o Diogo Dantas publicou uma reportagem. Você ficaria surpreso se o Flamengo passasse? Acaba o jogo, não ficaria surpreso, porque 1-0 não ficaria surpreso. Mas eu acho, o Diogo Dantas publicou uma matéria que é uma matéria que as editorias já podiam guardar pro Flamengo, que era dizer que o Tite está desgastado, que já não tem clima, e que não sei o quê, e vai jogar as últimas fichas. Essa matéria, todo ano, setembro, outubro, tem. Foi assim com quem estava em 20, foi assim com o Domi, aí depois foi assim com o Rogério, aí foi assim com o Paulo Souza, foi assim com o Vitor Pereira, todo ano. Nessa época, ano passado foi com o São Paulo, essa mesma época. Mas, Fluminense e Atlético Mineiro. O Vélez falou, né? O Flu tem a vantagem? Tem a vantagem, só que decide lá em Minas. Eu acho que o Galo passa raspando. O Galo passa raspando. Eu acho que vai ser duro. Eu acho também. Mas eu acho que o Galo consegue se classificar. A noção de favoritismo, ela muda na lesão do Thiago Silva no intervalo, né? Aquilo ali é muito emblemático, né, do que poderia ser. Estão dizendo que ele vai pro jogo, né? Mas a lesão que não apontou uma lesão grave. Ele já ficou fora do final de semana. Ele tem que começar. Pode voltar. Ele tem que começar o jogo, porque a parte fundamental das chances do Fluminense passam por um Thiago Silva inteiro pra esse jogo. O Thiago Silva inteiro... Ou ele é titular ou ele tá fora do banco, porque não faz sentido você... Sim. Ficar assim, não, vamos botar pra se precisar. E eu acho que o Thiago é um cara que até vale um risco de repente, cara, começar coloca ele, estourou, fazer o quê? Porque a diferença de nível de... Não sei, porque pensa que tem o brasileiro do jeito que tá o Fluminense. Não, tudo bem, mas o nível de defensores do Fluminense para um jogo decisivo... isso é verdade. Mas eu acho que tem o brasileiro, que é o Fluminense deveria. A derrota no final de semana... me preocuparia mais com o brasileiro. Fosse eu o torcedor do Fluminense, eu ia... Se o Thiago Silva não tivesse 100%, eu não ia querer que o Thiago começasse o jogo, não. Porque se o Thiago estoura e ele depois não joga difícil. O brasileiro, tenso. É uma decisão muito difícil. E aí você vai com quem, então? O que você faz? Antônio Carlos e Thiago Santos até... Pois é. Você bota quem aonde, Piero? Eu coloco o Galo. Eu coloco o Fluminense passa raspando. Porque por mais que o Galo ele tenha poder de fogo, né? Paulinho, o Hulk é um bom time. Eu acho que a vantagem do Fluminense é obrigar o Galo a ter que buscar o resultado. O Galo não é um time que passa uma confiança absurda. Não joga um futebol convincente. Não, é um time que oscila, né? Oscila demais. Jogo então, maneiro, jogo o fato do Fluminense defender o resultado, é o atual campeão da competição, tem jogadores experientes, é um jogo muito pau a pau. Eu empato, coloco o Galo, eu coloco o Fluminense e passa raspando. Aí a Giovana vai decidir agora o que acontece, Giovana. Eu acho que é inclusive um dos duelos mais difíceis da gente projetar. Primeiro assim, primeiro pela oscilação do Atlético. Acho que o Atlético é um time que talvez tenha decepcionado mais nessa temporada. Eu esperava muito do Atlético e em vários momentos entregou um futebol assim bem pífio, de um time ineficiente. Então a gente nunca sabe como o Atlético vai entrar em campo. Eu vou com o Fluminense pelo fato da vantagem, tá? Flu passa raspando? Passa raspando pela vantagem. Acho que essa vantagem vai ser... O Fluminense vai conseguir administrar. É pequena, mas acho que o Fluminense vai conseguir administrar. Bueno, então o Fluminense passa raspando e o Galo fica pelo caminho. E agora? Em Botafogo e São Paulo. Giovana, o que você faz aqui? Cara, tem muito São Paulino comemorando, né? O primeiro resultado que... Na minha opinião, não significa muita coisa. Eu acho que o Botafogo... pelo contexto do jogo significa, gente. Nossa Senhora! Então, não, mas descola. Descola isso. Você acha difícil o Botafogo vencer fora de casa? Descolar, aí eu acho que não é um resultado pra se comemorar, mas assim... Sabe? Descola. Descola do que o São Paulo tem que fazer contra o Botafogo.
É difícil parar o Botafogo. E principalmente pelo Então, contexto. O São Paulo vai jogar como? Porque o São Paulo conseguiu sair vivo do primeiro duelo porque jogou retrancado. Jogou retrancado. E no primeiro tempo, assim, foi um milagre não tomar um gol. Nossa, tomou segundo um muito sufoco gigante. Tudo bem, mas você olha, são 6 finalizações do São Paulo. Pouca coisa. O São Paulo vai jogar retrancado dentro do Morumbi? Duvido muito. Vai para um jogo de transição. E o São Paulo de uma porrada, né, que tomou do Inter aí. E vai para um jogo de transição com o Botafogo, é uma situação muito complicada, porque o Botafogo sabe jogar muito bem na transição. Você tem vários jogadores que podem decidir a partida. O Botafogo tem sido um time muito complicado de se bater. Se a gente lembrar, o Palmeiras, quando na Copa do Brasil precisa reverter o jogo contra o Flamengo, começa o jogo, o Palmeiras começa a amassar o Flamengo de uma maneira maluca. O Flamengo não consegue sair de trás. Quando o Palmeiras, no mesmo cenário contra o Botafogo, precisava de um resultado e entra em campo pra pressionar o Botafogo, os 10 primeiros minutos são várias chances do Botafogo. Porque o Botafogo ele consegue conter isso e utilizar o espaço pra jogar. O Botafogo ele é um time que é muito perigoso de você ter essa coragem imediata. E eu acho que o Zubeldia é malandro da bola, tá? Eu acho que ele não vai pra loucura, não. Ele vai usar o ambiente, tudo bem, talvez querer uma pressão inicial, mas ele vai jogar bem na segurança. Mas eu acho que o Botafogo passa raspando porque a diferença dos dois times é muito grande. O São Paulo tem a tradição na competição, o Morumbi é um ambiente muito hostil para um time como o Botafogo, né, enfrentar. É um estádio que a gente sabe que na Libertadores faz a diferença. O São Paulo é um time muito grande, muito tradicional. Só que eu acho que a diferença é tão grande dos dois times hoje que eu teria que encontrar coisas muito místicas pra colocar o São Paulo passar raspando aqui. Eu acreditaria muito se o Alisson tivesse disponível, por exemplo, que acho que é o melhor jogador do São Paulo, é o Alisson na temporada. Sem o Alisson fica difícil, o Ferreirinha era um jogador que causava muito impacto também. Então, assim, eu não me surpreenderia com o São Paulo. Eu não me surpreenderia com o São Paulo passe raspando, mas, cara, a diferença pra mim é muito grande. Eu não consigo não colocar o Botafogo no passe raspando. Então, vai de Botafogo passe raspando também? E você, Vess? Cara, eu acho, assim, se você for pegar só bola, só análise de bola, Botafogo. O Botafogo seria favorito. Sim. Porque, eu fui fazer esse exercício. Mas aí um campo nem outro. Então, eu fui fazer esse exercício. Esse jogo do Brasileirão no final de semana é outro cenário. Os melhores momentos do jogo que a TV Globo fez lá, ela tem 11 lances seguidos do Botafogo até aparecer o primeiro do São Paulo. Que é um chute do Luiz Gustavo da meia-lua, que na verdade acho que o editor deu uma encorpada ali, porque senão seria só a bola do Caleri. Então assim, cara, foi um atropelo. Saiu no 0-0. A questão tem as questões místicas aí de Libertadores, né? O Botafogo é um time que ficou anos sem jogar, depois quando jogou, há muito tempo não chega na semifinal, desde a década de 70 que ele não chega numa semifinal. Então, assim, o São Paulo é o clube que foi moldado nos anos 90 para cá, com sucessos em Libertadores e tudo mais, então não sei se isso vai jogar, mas bola, eu acho que o Botafogo passa também. Então é o Botafogo passa raspando? Eu vou botar o Botafogo passa raspando em respeito ao São Paulo. A história do São Paulo na competição. Porque o que estão jogando agora, o certo seria o Botafogo favorito. Bueno, então é isso, tá? É favorito, é o River Plate, que a gente acha que vai ser um jogo um pouco mais tranquilo de alguma forma, é favorito contra o Colo-Colo que fica lá pelo caminho. Embora vire e mexe, o River Plate faz uma força pra jogar. O primeiro tempo do jogo contra o Colo-Colo, o time do River não fez rigorosamente nada. O Vidal jogou muito. O Vidal jogou muito bem nesse jogo. O Vidal jogou pra cacete esse jogo. Aí, Peñarol passa raspando pelo Flamengo, o Botafogo passa raspando pelo São Paulo e o Fluminense passa raspando pelo Atlético Mineiro. Vejamos se é isso que vai se desenhar nesses jogos aí de quartas de final da Libertadores da América.